Congresso Brasileiro da Cultura, Rio 2022, iniciaremos agora o workshop intitulado Lei Federal de Fomento Indireto à Cultura, Rouanet. Às vésperas da mudança na gestão federal, este workshop vai debater as expectativas da readequação e investimentos da Lei Rouanet a curto e médio prazos. Para tanto, convidamos ao palco, em participação online, Daniele Andrade, diretora de negócios do entretenimento e da produtora cultural, da Companhia Paulista de Teatro Bilíngue. Gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Daniele. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estamos ouvindo. E eu convido um grande prazer, o José a continuar no palco para mediar esse debate. Ok, boa tarde a todo mundo, eu sou a Daniele Andrade. Eu quero primeiramente agradecer esse convite tão especial de participar de um evento tão importante para o nosso país. E é tão legal ver, né, que esse é um evento realmente único, um evento que realmente traz aí novas perspectivas para a cultura, né? A gente está vivendo um momento muito significativo, muito especial no nosso país, né? Vamos dizer assim, especial, porque a gente tem uma oportunidade de fazer uma grande transformação, né? E eu sou muito grata pelo convite, muito feliz de poder também ser uma agente de cultura. Então, quero agradecer aí aos organizadores do evento e é um prazer enorme falar um pouquinho, poder compartilhar. Espero que eu possa compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória, da minha experiência, do meu conhecimento com vocês. Alô? Estou no verde, né? Olá. Primeiro, eu atrapalho aqui ou não? Projeção, atrapalho ou não? Não? Tudo bem? Estamos, assim, fazer ao vivo, viu? Tudo certo? Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Dani. Dani Andrade, né? Mas é Daniele, né? Boa Daniele. tarde. Me chamam de Dani, né? Eu gosto de falar que eu sou Dani Andrade, mas me chama de Daniele também, valendo. Dani, nós fechamos, para dizer a verdade, tinha dois aspectos do fechamento do Congresso, né? Que você é o grande finale, né? Primeiro, que começamos como uma cidade, hoje, à tarde, como workshops, né, de compreensão, de entendimento das leis das cidades, ISS, depois Estado, ICMS, né, principalmente, né, e agora federal, Rouanet. E, em se tratando de Rouanet, até eu tenho curiosidade para ouvi-la, entender, né, porque a Rouanet, ela é o projeto, né, nacional, ela é um projeto, né, de investimento a nível de Estado, né, do governo federal, é um instrumento do governo federal, né, com o apoio das corporações, né, mas é o instrumento federal. E um instrumento, e uma coisa que a gente gostaria de debater, todo mundo fica à vontade para fazer as perguntas, para perguntar, é que a Rouanet, né, no último ano, ela foi assim, né, e o termo já usamos várias vezes, eu vou voltar novamente ao mesmo termo, né, demonizada. Ela foi assim, entendeu? Ficamos no período das trevas, né? Tivemos aqui a Santa Inquisição, né? Com relação à Rouanet. Mas, por outro lado, também, quando a gente fala do último governo, né, que está indo, né, entendeu? E, por favor, vai, nem volte, né? Porque como cultura, né, estamos falando como cultura, independente de cidadão brasileiro, estamos falando como cultura, né? Eu também entendo que lá no início do governo teve algumas abordagens que, assim, poxa, ele não está tão errado lá no início, não está tão errado, né? Porque também a Rouanet anteriormente, a impressão particularmente que eu tenho, convido a outras pessoas a falar, e você também, era também uma farra dos bois. Era farra dos bois. Então, assim, aí eu vou te dar a palavra, mas até onde, assim, fica muito complexo pessoas televisivas ganhar, né, a esposa 20 milhões na Rouanet, depois o marido mais 20 milhões, né, pessoas, né, na área artística já absolutamente consagradas, né, e que cobram lá R$ 800 o show e ganhar lá sistematicamente Rouanet,
E a Rouanet servir para palanque de prefeito, né, de festa de boi, festa de tudo que é tipo, né, já, e não só privilegiando a cultura, mas, entendeu, ostentando uma série de outros fatores, definitivamente era farra, né? Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra. E agora a gente tem o novo governo. E o novo governo tem a chance de moralizar, né? De realmente moralizar esse processo que é tão importante, né? Para as empresas, para os produtores culturais, para as empresas também, mas para os produtores culturais, que é uma chance dele captar, né, a nível nacional. Porque às vezes a pessoa está numa cidade do interior e que não tem o ISS. Ela está numa cidade, num estado que ela tem dificuldade de captar porque não tem tantas empresas. Exemplo, nós falamos do ICMS. O ICMS, pelo menos o que é oficial, são 13 empresas. 13. Santo Deus. E uma pena não estar aqui, né, o Estado, né, que a gente convidou e por problemas, né, internos não pôde vir, que estaríamos louquinhos para falar, mas são 13 empresas mesmo? Como é que é isso? Vamos nos matar todo mundo? Por 13 empresas? E 13, pô, 13, imagina, já tem os parceiros, já está tudo lá, para. Então, assim, a Rouanet tem essa pluralidade maior, essa cobertura nacional maior. Eu posso buscar de uma empresa, né, lá do Pará, mas que quer investir no Rio, né? Então, eu posso conversar com ela, eu posso conversar vice-versa. Mas, então, para onde isso está indo? O governo aqui, nós convidamos, viria aqui, inclusive, a representante do grupo de trabalho, e aí, em cima da hora, por uma questão de agenda, também a gente até entende, né? Que a agenda não foi fácil esse ano, né? Até porque ninguém merece uma Copa do Mundo em dezembro. E, repito, para fazer o que a gente fez no último jogo, era melhor nem ter ido, né? Entregar nos últimos 4 minutos, como diz, né? Ninguém merece, né? Então, assim, primeiro, o que é explicar para a gente o que é a Lei Rouanet, o que é a Lei Rouanet, qual é a sua experiência com a Lei Rouanet e como você enxerga da nova ministra, né, que está assumindo, né, Margareth Menezes, né, se você tem alguma informação, se você enxerga, por gentileza, a palavra é sua, Dani. Obrigada. Antes de mais nada, quero me apresentar, né? Acho que o mais importante é saber quem é que está falando. Eu estou aqui em São Paulo, aliás, o ICMS é algo que eu utilizo bastante, né? Eu sou produtora cultural. Antes de mais nada, sou artista. Desde muito pequena, eu sempre estive muito envolvida nas artes, principalmente por conta da minha família. Meu pai era ator, diretor de teatro, trabalhou muitos anos com Antunes Filho, que é um grande nome do teatro nacional. Eu sempre estive muito envolvida na produção cultural por conta, né, da produtora que meu pai tinha. Acabei indo estudar outras coisas, sou formada em psicologia também, isso agrega muitíssimo nessa bagagem cultural, né, entender sobre o desenvolvimento humano, algo que sempre me chamou muita atenção, e eu acho que a gente precisa entender, para ser artista, a gente precisa estar também no lugar do outro, né, essa coisa da empatia, o artista, ele sempre está observando, e observando para poder mostrar, se expressar de outras formas, para que outras pessoas que não são artistas também possam entender um pouquinho do que é o ser humano, né? E além de tudo, sou arte educadora, então eu trabalho aí bastante com escolas, principalmente voltado para o público infanto-juvenil, porque eu entendo que o nosso país ele é muito grande. E embora seja muito rico de cultura, ainda falta muito acesso, né, principalmente para populações, lugares mais longes, né, mais longe dos centros. Então, eu trabalho muito envolvido com projetos para crianças, inclusive, acesso para as crianças e adolescentes. A minha trajetória engloba bastante essa questão do negócio do entretenimento, que é um tabu falar de negócios para o meio artístico, porque, né, a arte ela tem um outro âmbito, mas quando a gente quer realizar projetos, a gente precisa entender também como realizá-los e que lugares que a gente pode entrar, né? Então, aí vocês estão vendo alguns dos projetos que
trabalho, né? Já trabalhei na parte de direção, de produção, e é importante a gente entender quais são as pessoas, né, que estão envolvidas nesse projeto. Então, eu vou falar um pouquinho da Lei Rouanet, mas antes eu queria também falar, e aí pode passar o slide, quem são esses atores, né? Quem são essas pessoas que precisam estar envolvidas em projeto cultural? Por que eu falo isso, né? Vindo do mundo que é o mundo artístico e o mundo também olhando o mundo das empresas, eu faço essa ponte, essa mediação entre esses dois mundos. Eu entendo que é muito importante estarem conectados, né? Cada um, eu sempre falo, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua área de expertise, de conhecimento, mas ninguém trabalha sozinho, ninguém constrói nada sozinho, né? Num projeto cultural é necessário que várias habilidades estejam envolvidas para que seja realmente um projeto que faça sentido, que transforme e que também possa ser um projeto que vá além, que cresça, né? Porque também não adianta nada a gente fazer um projeto que tem uma administração totalmente equivocada, e aí você não vai conseguir colocar outros projetos, você vai ter problemas aí com prestação de contas, e enfim, é uma bola de neve, né? Então, eu acredito que existem atores sociais, né? E um projeto e eu vou olhar aqui para a tela, porque minha tela está aqui e vocês estão aqui, né? Um projeto que é bem sucedido tem que conciliar os interesses e as necessidades de todos os envolvidos, né? Tanto dos artistas quanto dos empresários, que são os patrocinadores, são muito importantes para a gente realizar esses projetos, e a comunidade, que é quem vai, enfim, ser, né, a ponta, quem vai receber tudo isso que a gente vai construir junto, né? E aí, passando um pouquinho para frente, quem são esses agentes importantes, né? Então, um projeto cultural, ele precisa do proponente, né, dos artistas, precisa do patrocinador, né, dos empresários, do público-alvo que vai receber, mas tem tantas outras pessoas envolvidas nesse projeto, como, por exemplo, o elaborador do projeto cultural. Às vezes você tem uma ideia super legal, você tem possibilidades criativas maravilhosas, mas você não sabe como colocar esse projeto ali no papel, né? Então, o elaborador do projeto cultural é uma pessoa muito importante também. As secretarias, né? Dependendo de qual projeto, qual lei você vai utilizar, edital. Os parceiros, ter parceiros de comunicação, ter parceiros de tudo que você vai precisar no seu projeto, essa rede, né? De criar esses contatos. Os parceiros, eles acabam realizando junto, né? Seja só de divulgação, ou seja de uma permuta, seja de algo que você vai conseguir diminuir custos com o seu projeto por conta desses parceiros. O captador de recursos, que está ali também para fazer essa ponte importante com o patrocinador. O produtor cultural, a equipe cultural, né, os técnicos, dependendo de cada projeto, né, tem a sua equipe. Então, é uma rede, né, e a gente não faz nada sozinho. Uma rede ela tem laços, né, e um está ligado com o outro. Acho que a gente já viu aí durante todo o congresso, né, quais são as vantagens de ser um incentivador cultural, né? Mas eu quero frisar, e aí pode passar o slide aí um pouquinho para frente. Quero retomar aí um pouquinho das vantagens de ser um incentivador cultural. A gente, inclusive, nos 2 primeiros dias, nós abordamos bastante esses aspectos, né? E, até por conta do tempo, né? A gente gostaria que você conseguisse avançar na questão da lei mesmo, da lei da Lei Rouanet. Né, que as pessoas que não conhecem, não entendem, né, porque é um mistério, viu? O pessoal fala Rouanet, né, ele é algo intangível, né, ninguém nem sabe se é material, se é, entendeu? É sólido, líquido ou gasoso, a gente quer entender. Então, vamos lá, vamos para a lei. Então, pode passar um pouquinho. Um projeto cultural, né, quando a gente inscreve o projeto, ele não é só a parte da elaboração do projeto e da inscrição. Né? Muita gente pensa que você vai colocar o seu projeto lá no site,
né? Vai inscrever, vai mandar todas as informações e pronto, seu projeto está aprovado, você vai conseguir realizar. E não, na verdade, tem algumas etapas aí, né? Então, tem algumas etapas, inclusive dentro do próprio site, né? A gente é aprovado em partes, né? Então, a aprovação, ela depende da captação também, e depende também do que você consegue captar. Se você vai conseguir falar com o seu patrocinador e ele vai aportar, e o quanto que ele vai aportar no seu projeto. E em que momento ele vai aportar tempo, né? Tudo isso vai depender bastante aí dessa conversa. Depois do projeto captado, aí tem a administração do projeto. É muito importante, durante o projeto realizado na Lei Rouanet, é importante que essa administração seja feita durante o projeto e não depois. E muitos produtores, muitos artistas acabam fazendo tudo, comprando os insumos, pagando as pessoas e não cuidam muito dessa parte administrativa do projeto. E aí, quando o projeto acaba, eles ficam desesperados. E agora, deixa eu ver nota, deixa eu ver, e aí o tempo já passou, porque essa administração, ela precisa ser muito cuidadosa, né? Afinal de contas, é um projeto, o que a gente está usando é verba pública, né? Quando você aprova um projeto, capta o projeto, esse dinheiro não é da empresa, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é de todos, esse dinheiro é verba pública, e a gente precisa ter uma noção muito importante disso, porque existem pessoas que agem de má fé, né? Como a gente sabe, que usam essa verba para benefício próprio. E se a gente trabalha com cultura, trabalha com arte, e a cultura, ela prevê a transformação do indivíduo, a transformação de um grupo, a gente precisa também pensar nas nossas práticas individuais, o que a gente está fazendo com aquela verba que é pública, né? E aí a gente vai ter a prestação de contas. Passando um pouquinho para frente. E o que é, então, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a Lei 8.313, de 91. Eu coloquei aí embaixo o site, pode pular um slide também. Coloquei o site, todas as informações, tudo que vocês precisam está no site. O sistema, ele é muito intuitivo. Então, a primeira coisa, leiam a lei, porque na lei está tudo que vocês, né, precisam saber, e na instrução normativa também. É claro que às vezes a gente tem algumas questões de interpretação, mas será que isso, será que aquilo? Mas muitas das dúvidas, às vezes, que vocês têm, elas já estão esclarecidas lá na lei, lá no site. Então, para que serve, né, a lei de incentivo? Para ampliar esse acesso à cultura, garantir um direito, né, o acesso à cultura, à educação é um direito da população e um dever do Estado. E muitas vezes o Estado não consegue prover isso sozinho. Então, ele precisa de ajuda das empresas, né, para que essa verba possa ser completada para você conseguir fazer o seu projeto cultural. Se a gente acredita, né, na cultura, a gente precisa promover cultura, precisa também proteger o que a gente tem, né, para que não seja esquecido, para que as pessoas resgatem a história. Durante esse período de pandemia, a gente teve, né, como vocês estão conversando aí bastante, um período bem difícil, né, e a gente acabou assim, perdendo muitos documentos, inclusive, não sei se vocês lembram do incêndio, a Cinemateca, né, então como que a gente pode proteger a nossa brasilidade, a nossa história, né? E um país que não tem cultura, não tem educação, não tem história, né? E aí a Lei Rouanet serve para a gente estimular essa produção cultural, gerar renda, gerar emprego. Como vocês sabem, a cada R$1 colocado na cultura, volta-se R$1,59 de retorno financeiro para a população. Então, investir na cultura não é só, como alguns dizem, tô gastando dinheiro, né? A verba pública para gastar dinheiro. Não, é uma forma de retorno para a população, um benefício financeiro, né? Geração de renda. E aí eu queria falar para vocês quais são os segmentos culturais da Lei Rouanet.
Pode passar o slide, por gentileza. Hoje, o que você pode fazer? Que projetos você pode inscrever na Lei Rouanet? Só um minutinho, Espetáculos. o pessoal da produção, só tira exatamente, transporta, né, inclusive para o lado da Dani, pode ser ao lado da Dani, né, a imagem da tradução de Libras, porque está à frente da apresentação. Por favor, Dani. O Ricardo, viu, Ricardo? Você que está ouvindo. Por favor, Dani, pode continuar. Então, se você é artista, produtor cultural, produtora, tem um projeto de teatro, de música, ópera, dança, circo, literatura, artes plásticas e gráficas, artesanato, audiovisual, curtas-metragens, tá? Não entra a longa-metragem na Lei Rouanet. Patrimônio cultural, material e imaterial, acervo de museus, todos esses projetos eles podem ser enquadrados. E agora a gente tem uma nova normativa, né? Inclusive, várias mudanças aconteceram aí no período da pandemia, tivemos algumas normativas, né? Mas agora você pode também incluir projetos de jogos, games, né? Projetos eletrônicos, aplicativos, podcast. Então, a gente vai mudando, né? A sociedade vai mudando, as culturas, as leis precisam estar se também renovando, né? Então, muito legal isso de poder incluir outros projetos também. YouTube, né? Então, a gente teve uma mudança muito grande aí nesses últimos anos. Quem pode ser proponente? Pode passar o slide, por favor. Quem pode ser proponente do projeto? Quem pode ir lá se inscrever? Pessoas físicas que atuam na área cultural, né? Pessoas jurídicas que podem ser também ONGs, fundações, né? O importante é que tenha no CNAE da empresa, né, o código de como fala? Enfim, de serviço, né? O código cultural, né? Código de produtor cultural, né? Que tem alguns, né? Isso, você precisa ser voltado para a cultura, né? Para o projeto que você quer pôr, o seu CNAE, né? O nome da sua empresa, ali, o número da sua empresa precisa ser voltado à cultura. Então, todos esses segmentos que eu falei, e também projetos que visam a construção de salas de cinema, de teatro, principalmente para cidades que não têm acesso, né? Mas projetos que também visem essa parte de construção de salas de espetáculo, locais, né, de eventos culturais também pode ser incluído. E quem pode ser o patrocinador do projeto cultural, né? Antes da gente falar do projeto cultural em si, quem pode ser patrocinador? Você, como pessoa física, pode ser patrocinador, não sei se você sabia, patrocinadora, você pode também ser como uma doação, você pode fazer uma doação, claro, dependendo, né, do valor que você tem aí de imposto de renda, mas como pessoa física você também pode. E as empresas? São empresas que tributam com base no lucro real. O que significa? Empresas grandes, né, que têm um faturamento grande, bancos, construtoras, automobilísticas, empresas que têm um faturamento alto para ser beneficiado da Lei Rouanet. Então, a Lei Rouanet, ela trabalha com o imposto de renda. O imposto de renda das empresas, eles, não é 100% do imposto de renda que eles vão poder abater, né? Então, para as empresas, pessoa jurídica é 4% e pessoa física é 6%. Até, tá? Até 6%. Esse valor aí, quem determina, e depende do seu projeto, né? E aí o que acontece? A empresa ela vai poder ser então uma fomentadora de cultura e vai poder ter os benefícios também de ser uma patrocinadora, né? Ela vai poder usar ali do marketing cultural para poder divulgar aquele projeto, divulgar também a marca da empresa atrelada àquele projeto, né?
E o mais importante, na verdade, é que a empresa ela se atrela a projetos que têm a ver com o que ela acredita, né, com os valores, a missão da empresa, né? Então, o seu projeto cultural, quando você for propor para uma empresa, é importante você saber no que aquela empresa acredita. Né, o que aquela empresa está voltada? Toda empresa tem um plano anual, né, um planejamento que ela busca para o ano seguinte. Qual que é esse objetivo que a empresa quer, né? Então, é muito mais fácil você apresentar um projeto para uma empresa que casa ali com o seu projeto cultural do que sair metralhando para um monte de empresa. E pode ser que tenham empresas que não tenham nada a ver com o seu projeto e que o produto delas não tenha nada a ver com um teatro, não tenha nada a ver com o espetáculo ou, né, o que você queira fazer, mas elas têm como missão ou como intuito de mostrar para a sociedade que elas são empresas que querem transformar, né, que querem fazer algo pela sociedade. Então, isso é muito, muito legal e muito importante, porque pode ser que você perca seu tempo, né, fazendo projetos para empresas que realmente não têm o fit, né, com o que você busca no seu projeto. E dentro da Lei Rouanet, você pode ser aprovado em 2 artigos, o artigo 18 e o artigo 26. O artigo 18 prevê 100% daquele valor que a empresa vai aportar no seu projeto, prevê a dedução para ela. Então, a pessoa física pode deduzir do imposto de renda 100% do valor incentivado até o limite de 6% do imposto e a pessoa jurídica 4%. Isso para o artigo 18. E o que é o artigo 18? Então, projetos que tenham artes cênicas, livro, música erudita, exposição de artes plásticas, acervo de bibliotecas, museus, projetos de patrimônio, entre outros. E o artigo 26, inclusive fiquei sabendo, o artigo 18 também pode ser podcast, eu estava vendo sobre isso também, o podcast se enquadra no artigo 18. E o artigo 26, qual que é a diferença? A empresa vai fazer o patrocínio, mas ela não vai deduzir 100% daquele valor do imposto de renda dela. Ela vai deduzir quanto? Se for uma pessoa jurídica, ela vai deduzir 30% se for o patrocínio, e se for em modalidade de doação, ela vai deduzir do imposto dela 40%. E se for pessoa física, aí muda um pouco a porcentagem, é 60% de patrocínio, 80% de doação. Mas qual que é a diferença? A empresa fazer uma doação, a empresa que fizer um patrocínio? A empresa pode escolher querer doar e pode querer patrocinar. A grande diferença é o quanto ela promove a marca dela, né? Se ela está fazendo uma doação, ela não tem intenção, né? Não deveria ter a intenção de querer fazer um grande marketing em cima dela, ter os benefícios de contrapartida para ela, né? E o patrocínio, justamente, a empresa quer esses benefícios de contrapartida. Os benefícios então, na doação, Dani, na doação, a marca dela não precisa nem... assim, não há exigência nenhuma do produtor de colocar a marca dela e, assim, qualquer exigência sobre qualquer aspecto. Doou. Doou, exato, doou. Você não precisa fazer a contrapartida de marca, não precisa colocar no seu material de divulgação, no banner, no flyer, Fazer ação do lado da fábrica dela. Exato, porque tem aí as contrapartidas sociais, né? Então, o que a empresa vai querer? O que a empresa vai querer também, porque existe isso, né? Você faz o seu projeto, você precisa prever contrapartidas sociais, que significa o quê? Você está recebendo uma verba pública, você vai realizar o seu projeto, mas como que a população vai se beneficiar daquilo? Isso é uma coisa que os artistas, eles muitas vezes, vou generalizar aqui, mas muitas vezes o artista quer fazer um projeto que vai preencher as suas necessidades egóicas, né? Que vai ser um projeto, é um projeto lindo que eu escrevi e tal. Mas o que aquele projeto vai causar de transformação? O que
o que esse projeto vai fazer para a sociedade, por quê? Qual que é a justificativa desse projeto? Aonde você quer que esse projeto toque, né? Para quem esse projeto? Então, a lei de incentivo, ela serve para democratizar esse acesso à cultura e também para que as pessoas tenham esse benefício. A população precisa ter esse benefício, não só o artista de realizar um projeto que ele quer muito, né? Lá no site da Lei de Incentivo à Cultura, tem todo o passo a passo que o proponente vai seguir quando ele for inscrever o projeto, né? Ele vai colocar o projeto lá, vai escrever, vai colocar qual é o objetivo, qual é a justificativa, quais são essas contrapartidas que precisam ser previstas. Depois eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente, que tem algumas contrapartidas obrigatórias, né? Então, você sempre precisa prever no seu projeto algo que vai além, por exemplo, a apresentação teatral. Vou falar da apresentação teatral, que é a minha maior área de atuação, né? A gente tem o número de apresentações lá, vai ser uma temporada de 24 apresentações, de 36, de 12 apresentações, não sei quantas apresentações vão ser. Ok, tem a temporada. Mas o que mais você pode promover com o seu projeto? Uma oficina, um workshop de teatro? Você pode promover um bate-papo depois das apresentações? Você pode promover algo que as crianças que vão assistir a sua peça vão poder participar, né? Então, o que mais? Você vai fazer um curso de formação para artistas, para técnicos, né? O que mais que você pode fazer de contrapartida que tem a ver com o seu projeto? Isso é o projeto, né, que você vai escrever. Muitas vezes a empresa também pede contrapartidas para você, né? Então você precisa saber muito bem o que você pode e o que não pode fazer dentro do projeto cultural. Por exemplo, pode fazer treinamento para os funcionários? Não pode fazer treinamento. Você não pode usar a verba para fazer coisas particulares da empresa, né? E muitas vezes isso acontece. Eu tenho um caso para contar de um colega que fez, né? Captou o projeto, né? Com uma empresa, a empresa patrocinou o projeto dele, ele realizou o projeto, mas em contrapartida, como era um projeto teatral, a empresa gostou muito da ideia de colocar os funcionários, né, para assistirem alguma coisa diferente, porque a empresa também pode ficar com uma cota de ingressos, né? Ela tem esse benefício também, que é uma das contrapartidas, né? Cota de ingressos. Mas aí a empresa solicitou para esse proponente que ele fizesse um projeto dentro da empresa que não tem a ver com o projeto cultural aprovado, mas que fosse para os funcionários. E no final das contas, ele acabou fazendo uma oficina de teatro para os funcionários da empresa. E a empresa gostou tanto dessa oficina de teatro, gostou tanto dos benefícios, né, que a arte e o teatro trazem na comunicação, né, nos relacionamentos interpessoais, que ela pediu mais uma vez que ele fizesse mais uma oficina, uma outra turma. E aí ele me ligou e falou: Dani, eu estou preso com esse patrocinador que está me exigindo fazer coisas que estão fora daquele escopo. O projeto eu já realizei, já está tudo certo, já até prestei contas, estou aqui prestando contas. Mas essa empresa está me solicitando, olha, já que eu patrocinei o seu projeto, você deveria fazer tal coisa para minha empresa, porque aí, senão eu não vou patrocinar novos projetos. E agora eu estou preso aqui com o que eu faço. E aí a primeira coisa que eu falei é um contrato. Você deveria ter feito um contrato com a empresa. Um contrato que é o contrato físico e um contrato também ali falado, explicando, né, para a empresa o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Porque às vezes você realiza o seu projeto dentro da verba que você tem e as empresas elas pedem coisas a mais. E aí você precisa saber da onde você vai tirar essa verba para fazer essas coisas a mais que não pode ser de dentro do projeto cultural. E Dani, uma primeira pergunta. Se alguém quiser ter alguma dúvida, quiser, né,
pedir alguma dúvida com a Dani. Tem uma dúvida ali, eu vou fazer uma primeira pergunta, depois o colega que também vai fazer uma pergunta para você. Mas, assim, uma empresa teatral, né, que tem o teatro como fim, né, como produto fim. Aí a empresa ela entende que vai melhorar a performance de vendas dela, de comportamento, etc., e põe lá a oficina, né, põe oficina para os seus colaboradores. E carrega lá, né? Não, eu quero 10 oficinas, porque eu tenho 10 unidades, entendeu? O produto fim é o teatro, tá lá do outro lado, tá lá, né? O teatro pode ser até Mambembe, né? No teatro tem até uma colega aqui, circo, né? Que é lúdico, que cria uma série, né? Dá uma série de entregas, né? De performance, a pessoa abre o olhar, né? Propavendas, marketing para o pessoal. Às vezes o pessoal é tão quadrado, né? Vai aprender um pouco no circo, né? Para você aprender outras coisas, né? E aplicar aqui na empresa, né? Na área tecnológica, né? Abre a sua mente. Então, um exemplo, mas o circo está lá, é Mambembe, ele está andando pelo Brasil, só que a empresa quer umas 10 oficinas. Isso daí caracteriza como desvio de finalidade, isso caracteriza, né? Como a empresa tem que fazer, coloca, e aí o produtor coloca, né? Vou fazer oficina, ponho lá a rúbrica lá, né? Porque vai pagar alguém para fazer a oficina, porque o circo está indo. Tem que pagar alguém para dar tudo aquilo. Paga, faz, a empresa está toda feliz, e o governo, na prestação de contas, vai entender que isso é uma entrega, uma extensão de entrega, ou desvio de finalidade, vai lá e glosa, como a gente chama, derruba a rúbrica, e o produtor tem que devolver o dinheiro. Isso é uma questão bem importante, porque... Aliás, até depois para você, uma colega do circo aqui, você já aconteceu alguma coisa assim com você? Depois você fala depois da Dani, viu? Não, né? Então vamos lá, Dani. Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nenhuma empresa tem necessidades outras, né? Porque vou falar bem claro assim, o que a empresa quer? Ela quer promover a marca dela, ela quer vender mais através de um projeto cultural. Claro que ela quer também causar um impacto social e ainda bem que as empresas estão mais conscientes nesse aspecto, né? Mas a gente vê muitas empresas querendo usar a verba pública para se promover, que vão poder fazer, mas dentro dos parâmetros da lei, né? E se você promove uma oficina cultural, primeiro, que a oficina ela não pode ser excludente, né? A oficina cultural é para a população. Então você precisa... Mas para a própria empresa? Então, mas a oficina para a própria empresa. O patrocinador pega o dinheiro, o patrocinador banca um projeto e põe a oficina dentro da empresa dele. Para os colaboradores dele. Isso você vai receber aliás, você vai ter que pagar o valor todo de volta para o governo, porque isso caracteriza um desvio de função, né? Você pode fazer uma oficina, mas você não pode fazer a oficina para os colaboradores. Você precisa, inclusive, quando você for inscrever quais são as suas contrapartidas, como que você vai divulgar essa oficina, para quem é essa oficina, como que você vai fazer a seleção dessas pessoas. Então, precisa ter uma seleção e principalmente, né, de beneficiar pessoas que não têm acesso à cultura. Então, a empresa, ela não pode fazer isso e você, como produtor, precisa saber dar esses limites, né? Tá, tem uma pergunta aqui, até esse estágio seu. Quer fazer, por favor? Oi, Daniele, boa tarde. Eu estou com uma questão a partir do artigo 26 da lei, que é em relação à música gospel, né? Como está em ênfase a questão da cultura gospel. E eu trago um exemplo de um evento que eu acompanhei, que foi o Louvorzão, que aconteceu em julho, aqui no Rio, na Praça da Apoteose, né? Então, esse evento, ele teve patrocínio master, né, de 2 empresas e patrocínio prêmio da Prefeitura do Rio, através da Coordenadoria de Promoção de Eventos da Prefeitura. E, nitidamente, ao decorrer do evento, teve casos de intolerância religiosa, né, e de racismo religioso, fora questões que é bem conhecido como casos aí em determinadas narrativas de intérpretes, de cantores e compositores que são capitaneados pela a empresa da indústria fonográfica, que é a MK Music, e tem uma rádio, né,
que é bem conhecida na cena da música gospel, né, da música evangélica. Então, assim, eu vejo como um contraponto, porque isso fere princípios basilares da nossa Constituição, né, sobre esse grupo, né, que usa nitidamente da lei de incentivo e que ataca grupos de religião de matriz africana e até outros segmentos da sociedade. Como é que a gente hoje no Brasil, nesse Brasil tão plural, tão diverso, lida com essa situação, até porque considerar a música gospel, a cultura gospel como patrimônio da cultura brasileira, então a gente pensa também em outros grupos, os grupos de religião de matriz africana, como é que a gente lida com essa questão, né? Eu acho que eu vou falar da minha percepção pessoal, né? Porque eu não posso responder pelas esferas federais. Mas o Brasil, como um país laico, ele não tem religião, né? Na verdade, todas as religiões elas têm espaço, deveriam ter espaço, né? Uma vez que você promove um projeto que aborda determinada religião, também abre-se, ou deveria abrir espaço para outras religiões também. Eu entendo que a religião ela é uma forma de manifestação cultural, né? A religião ela está muito ligada à cultura, né? De vários povos, né? Ela está muito ligada. É difícil até a gente separar muitas vezes, né? Porque está ligada ao turismo, está ligada também a percepções, visões de mundo, né? E também de festivais, né? O que a gente tem de festa junina, Natal, né? Outras festas, festivais também estão muito ligados à religião. O que eu acredito é que se está na lei, é permitido fazer um projeto. Outras questões que fogem daquilo, né? Se a gente tem questões de racismo, por exemplo, né? Crimes que acontecem no projeto cultural, eu acredito que eles precisam ser revistos numa esfera jurídica, né? O que a Lei Rouanet vai colocar ali é como esse projeto cultural foi realizado, né? Se ele foi realizado, se as apresentações ou a apresentação foi realizada da forma que foi aprovado em lei, né? O que você colocou no seu projeto e como você prestou essa conta. Agora, tem uma questão, assim, muito interessante, que é a gente, como produtor, como artista, a nossa função é a gente abrir espaço para reflexão, né? Então, se você está promovendo um projeto que tem um cunho religioso, eu acredito, né, a minha percepção individual é que você poderia fazer uma contrapartida que tenha a ver com o refletir sobre essas práticas, né? E o que isso impacta na sociedade, né, como um grupo. Mas assim, a gente vive numa sociedade que é excludente, que é racista, que tem questões de diversidade, né? Então é um espaço que a gente precisa cavar, né? Ainda tem um caminho grande, eu acredito que tem um caminho longo aí para ser trilhado para a gente conseguir realmente, e principalmente, né, vendo os últimos anos, muitas questões de intolerância religiosa, eu acredito que a cultura transforma, mas o nosso caminho é árduo, e é longo. Uma outra pergunta, todo o produtor cultural que nunca teve um projeto aprovado a Rouanet, primeira vez, né? Ele pode fazer um projeto de qualquer valor, ele pode colocar lá 1 milhão para fazer um projeto de 1 milhão, como é que é? Porque me parece que você tem um limite a primeira vez que você é aprovado, não é isso? Eu vou então passar para os meus próximos slides, porque eu trouxe algumas mudanças da Lei Rouanet, na verdade, algumas normativas, né? A Lei Rouanet ela vai passando por algumas revisões, e no ano passado, aliás, nesse ano, a gente teve algumas revisões aí, né? Então, tivemos duas normativas, uma em fevereiro, outra em junho, e eu coloquei até o site aí, depois vocês podem pesquisar, tá na internet, né? Mas quais são as principais mudanças?
Pode passar um pouquinho para frente. Aqui fala das áreas culturais contempladas. Uma das mudanças foi abrir um pouquinho o leque, explicar um pouquinho melhor quais são essas áreas contempladas, e aí envolveu a área digital, eletrônica, cibernética, aplicativos culturais, né? A questão, né, do canto, falando aí do festival gospel, né? Canto erudito, canto popular, capacitação cultural, cortejos, desfiles de escolas de samba, a questão do artesanato também, que muitas vezes ficava meio dúbio, né, a interpretação, gastronomia, né, então eles falaram um pouquinho sobre as áreas culturais, mas pode passar um pouquinho para frente, que uma das mudanças era, uma das coisas, né, que o governo Bolsonaro mudou foi a questão do teto para o primeiro projeto. E agora, algumas mudanças foram. O primeiro projeto cultural de um proponente, ele não tem mais a limitação de 200 mil. Ele pode estar junto com os outros projetos normais, você já pode colocar um projeto de maior valor, mas o primeiro projeto do proponente precisa apresentar um portfólio cultural, que antes, né, não era necessário. Agora você precisa comprovar que você tem essa experiência, essa vivência na área para poder ser um proponente do projeto. E os tetos, quais são os tetos, né? Se você tem um projeto de tipicidade normal, que eles chamam, que são os projetos culturais de teatro, de música, né? Tem aqui, deixa eu ler alguns aqui para vocês. Qual que é a tipicidade normal? Enfim, projetos de teatro, de música, de artes, enfim. Você tem um teto de 500 mil por projeto. Se é a tipicidade singular, que são desfiles, eventos literários, exposições de artes, festivais, você pode fazer um projeto como pessoa jurídica até 4 milhões, mas se você for pessoa física, até 1 milhão. Tipicidade específica até 6 milhões, que inclusive o pessoal do teatro musical aí ficou, né, uma questão bem importante aí com relação aos tetos para esses grandes projetos, né, que não se realizam com verbas menores, né, eles baixaram o teto, mas a tipicidade específica foi para 6 milhões, e aí tem alguns projetos que são chamados especiais, que são de construção, e são outros que são ilimitados. O valor é ilimitado, vai depender muito da avaliação do órgão, né? E aí, passando um pouquinho para frente, tem uma questão bem importante e até uma boa notícia para os pequenos produtores, que é o seguinte: as empresas que patrocinarem projetos acima de R$1 milhão, elas precisam ter uma contrapartida e patrocinar 10% desse projeto para projetos menores, produtores, proponentes que nunca foram patrocinados antes. E esses projetos, eles precisam ser descentralizados, né, de capacitação cultural, mas principalmente projetos que estão fora aí dos grandes centros, né. E o patrocinador agora, ele só pode patrocinar 2 projetos de cada vez, né? Então, 2 anos, vamos dizer assim, ele pode patrocinar. Depois disso, ele precisa encontrar um outro proponente. Agora, tem uma questão aí, porque estamos no Brasil, o jeitinho brasileiro, né, de sempre ter vários CNPJs, então é uma questão que é bom para os produtores, né, porque existe mais possibilidade dessas empresas patrocinarem projetos diferentes, mas em contrapartida a gente também tem produtores que vão burlando, né, algumas regras da lei. Eu acredito que a lei, ela serve, né, ao povo, né, ela serve para facilitar a gente a realizar projetos. Algumas questões aí dos últimos anos não facilitaram, dificultaram, mas eu acredito que a gente precisa
ver dentro dessas possibilidades como que a gente pode realizar e readequar os nossos projetos, né? Não adianta ficar brigando com a lei, porque aí você não vai ter seu projeto aprovado ou a sua prestação de contas pode ser indeferida, né? Então, é bem importante a gente entender esses aspectos da lei e adequar até a próxima normativa. E aí, Zé me falou, né? E agora, aí, quais são o que a gente vai fazer aí no próximo ano? O que você imagina? Eu imagino que nesse próximo ano a gente vai ter mudanças muito importantes e muito grandes para a cultura, positivas. Eu acredito que sejam mudanças positivas, principalmente com a nova ministra entrando, né? Vai ter agora um olhar voltado para a cultura. Eu acredito que quando a gente não tem um olhar voltado, quando a gente não tem essa vontade de fazer projetos, né? Essa vontade de olhar para a cultura, a gente tem uma grande dificuldade de realizar projetos. E agora a gente vai ter a possibilidade de ter o Ministério de volta, né? E pessoas olhando só para isso, né? Então, acho que essa é uma mudança positiva que a gente vai ter aí no nosso próximo ano. Deixa eu falar um pouquinho também da mudança nos tetos. Pode passar o slide? Qual que é então, os proponentes, eles podem fazer projetos, né, de 500 mil até 6 milhões, né, dependendo do projeto, ou mais, se você tiver outro projeto, mas 6 milhões. E o teto, né? Qual que é o teto? Agora você só pode ter 2 projetos em andamento. Acho que tem que botar um slide. Volta o slide lá, Ricardo. Volta o slide, por favor. Aí, esse. Então, cada proponente pode ter 2 projetos em andamento, sendo que a soma desses projetos é 1 milhão. Se você for a pessoa física ou MEI, né? Se você for Eireli, você pode ter 5 projetos, tendo teto de 4 milhões, a soma deles. E sociedades limitadas, né? Você pode ter 8 projetos em andamento, sendo que o teto é 4 milhões também. O prazo de captação mudou, agora você tem 2 anos para captar o seu projeto, contando com diligências, com prorrogações, então você tem esse período de 2 anos. Mas uma coisa importante da Lei Rouanet é que você não consegue ter acesso à verba sem antes ter um patrocinador, né? E sem antes você ter 20% do seu projeto já captado. Então, o caminho, né, do inscrever o projeto caminha junto com o conseguir o patrocínio. Eu estou sendo clara? Vão me contando se está confuso, porque às vezes pode ser confuso, não, mas é para isso que a gente só conversa. vou te falar que assim, né? Temos mais 5 minutos, né? Então, mas tá compreensível, sim. Legal. Então, eu vou falar bem rapidinho aí de coisas importantes que o pessoal sempre pergunta, sobre os custos de divulgação. Quanto que eu posso ter no meu projeto para divulgar? Eu posso usar um projeto de 500 mil, 400 mil de verba de marketing? Não, não pode. O seu projeto não pode ultrapassar o teto de 20%, se for um projeto considerado normal. Tipicidade singular 10%, tipicidade específica, por exemplo, né, projetos de teatro musical, 10% do seu projeto pode ser voltado para divulgação. E os custos administrativos no projeto, no geral, não pode passar de 15%. O que são os custos administrativos? Tudo aquilo que você coloca com, por exemplo, correio, material de escritório, até o elaborador do seu projeto precisa entrar nesses custos administrativos, locação de espaço, né? Então, todos esses custos, eles precisam somar 15% no máximo. E aí, uma grande mudança nessa normativa, né? Pode passar o slide, por favor, na questão dos cachês. Né, diminuiu bastante o teto e muitos produtores estão tendo um pouco de dificuldade com relação a isso. Por exemplo, o cachê de 3 mil para artistas ou modelo solo. E você pensa assim, nossa, 3 mil por apresentação é uma boa verba, né?
Mas e se a gente for chamar, né, pessoas de fora do país, por exemplo, ou bandas, né, fica um pouco assim, critério. Às vezes tem artistas que não aceitam esse valor, então, dependendo do projeto aí. E todas essas mudanças, claro, é para beneficiar o pequeno produtor, né? E aí a gente tem o teto, por exemplo, para músico, de R$ 3.500 por apresentação, sendo que o maestro pode receber até 15 mil. 5 mil por projeto pode ser destinado ao ECAD, projetos musicais, né, ou que tenham que pagar ECAD, né, como projetos teatrais também, ou outras oficinas, o que você for utilizar que tem que pagar ECAD, 5 mil por projeto, R$ 10.000 para direitos autorais, e R$ 10.000 para alocação de espaço de apresentação. Nossa, mas eu vou fazer um projeto que o espaço de locação é muito mais do que R$ 10.000. O que eu vou fazer? Aí é a questão, né, do que você vai fazer fora do projeto, ou então de complementar o seu projeto com outras leis de incentivo para poder bancar o seu projeto. A única questão é que se você tiver projetos em 2 leis de incentivo, a mesma rubrica não pode ter nos 2 projetos, né? Então, ou você vai fazer outras ações, né, ou vai ter um patrocínio direto que não passa por lei de incentivo para você pagar custos extras. Mas a prestação de contas ela não pode passar esses tetos. E para finalizar essa reflexão, gente, tem muita coisa sobre as especificidades da lei, né? E eu estou assim também super aberta a tirar dúvidas que vocês tiverem, porque são detalhezinhos, né? E cada projeto tem o seu detalhe, né? Mas para onde que a gente vai? O que a gente quer construir? E aí, como eu falei um pouquinho, né, eu acredito que a arte, a cultura, ela é um instrumento, é uma ponte de transformação social. O que a gente quer fazer, né, na nossa geração? Eu, como produtora cultural e tendo essa visão para o entretenimento, junto com o artista, eu acredito que o artista ele precisa viver da sua arte, ter condições de viver da sua arte, né, recebendo por aquilo que ele se formou para ser, pelo talento dele, mas principalmente pelo que ele estudou, né? Então eu acredito que a gente precisa se unir e também ver o que vai acontecer aí nos próximos meses para que isso seja realmente uma realidade, né? E que mais pessoas tenham esse acesso, né? A democratização do acesso. A gente que está aqui, né, nos polos culturais, né, São Paulo, Rio de Janeiro, é muito fácil a gente ir para uma peça de teatro, ir para o cinema, né? Mas a gente sai um pouquinho aqui para o interior, a gente já vê que o acesso ele é bem menor. Então vamos fazer projetos que alcancem essas outras populações, né? E não só porque é confortável, mas que a gente possa realmente usar a nossa arte, nossa cultura, né, o que a gente estudou, o que a gente tem de conhecimento para expandir, né, o conhecimento. Eu acredito que o conhecimento ele precisa ser compartilhado. É isso que transforma, né, uma sociedade. E que a gente faça projetos que englobem diversidades, né, e inclusão e Dani, causem esse impacto. eu vou ter que convidá-la realmente, né, ao encerramento, porque chegou o nosso momento, né? Gostaria de agradecer o seu tempo, sua generosidade, sua informação, né? A gente pegou bastante, para dizer a verdade, tem umas informações aqui, muito bacanas, né? E está aqui o seu contato, para quem quiser o seu contato. Isso, pode colocar na tela. Eu que agradeço, eu fico imensamente honrada e adoro falar sobre isso, né? Esse é um tema que é do meu trabalho, né? Meu ofício, mas é também minha missão de vida. Então, quero convidar vocês para curtir também o Instagram, conhecer um pouquinho do trabalho do Teatro Bilíngue, @Teatro Bilíngue, e Stagefy, que é um aplicativo para artistas e para pessoas, né, poderem ter acesso à arte através da internet, que é a Stagefy oficial. Então já entra lá no Instagram, já curte as 2 páginas e fica aí meu e-mail, meu telefone para quem quiser entrar em contato comigo. Muito obrigada e sucesso para todos nós, né? Dani, imensamente agradeço. O Congresso Brasileiro da Cultura agradece,
né, sua participação. Fechamos, inclusive, com a lei federal. Acho que a gente conseguiu entender mais. Para quem não entendia o que é a lei Rouanet, conseguiu entender o que é a lei Rouanet, as especificidades, oportunidades e a aplicabilidade, né? O meu muito obrigado, né? E certamente aí em janeiro conversaremos pessoalmente. Se está em São Paulo, estarei aí. Conversaremos e avançaremos, porque o Congresso ele é um B2B, que a gente fala, né? É um estruturar alianças, ninguém faz nada sozinho, e será uma honra tê-la como nossa parceira. Um grande abraço e, novamente, muito obrigado. Obrigada. Duas perguntas para ela? Bom, duas perguntas. Você vê, despedir, mas a pessoa não quer despedir de você, não. Pera aí. Então vamos lá, se tiver tempo. E se eu souber, né? Não tô ouvindo. Então faz o seguinte, quem tiver pergunta, quem tem pergunta, pode vir aqui. Tem bateria aí ou se não? Ele faz aqui no palco. Ó. Puxa aqui, ó, pera um minutinho. Não, a gente dá um jeito. Se for artista, subir no palco não vai ter problema. É o amarelo. Isso, vem aqui, pode fazer a pergunta aqui, ó. Fica à vontade. Obrigado. Tudo bom? Obrigado, pessoal. Eu só queria agradecer o espaço aqui também do Congresso, porque não é sempre que a gente tem acesso a essa informação, e aproveitar e compartilhar também uma nova ferramenta que o Instituto Eclus tem, que é o Guia Social, a Chiara, de uma inteligência artificial que tem o objetivo de auxiliar os produtores sociais e os negócios por meio de perguntas pelo site e também pelo WhatsApp. É uma ferramenta que se autoalimenta e quando ela não tem uma resposta para a pergunta feita, os coordenadores do Instituto Eclus respondem, e isso é uma ferramenta essencial para o nosso trabalho, para aumentar o impacto. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem também. O site é guiasocial.org e o WhatsApp eu posso passar depois, eu não tenho agora de cabeça. Mas muito obrigado, Zé. Obrigado, Dani, também. Obrigada. José Otávio Faria Montessante. Beleza, obrigado. Produtor cultural? Não, eu trabalho no Instituto Eclus. Ah, então você está falando em nome do Instituto Eclus, né? Isso, exatamente, que é uma aceleradora social aqui do Rio e trabalha com aceleração de projetos, constrói editais, e a gente está aqui também aproveitando a aprender um pouco mais sobre captação de recursos hoje. Pô, rapaz, você seria potencialmente assim, um ótimo palestrante aqui, em termos de uma série de itens aqui, viu? O Instituto Eclus, né? Para quem não conhece, né? É a porta, né? É a porta de entrada de diversas corporações. Estou errado? Não, é isso mesmo. A gente mantém um contato com as organizações, a gente faz o meio de campo ali. A gente ajuda na construção de alguns editais com as empresas e acessa as organizações. E por meio disso, elas podem captar recursos e também passam por um processo de aceleração de 9 meses, 8 meses. Se eu não estiver enganado, para quem... Vamos ver se eu estou enganado, pode ser que eu esteja enganado, né? Mas o Instituto Eclus, a gente está falando de ISS, captação de ISS, Rio de Janeiro, onde nós estamos aqui, né? Até onde eu me lembro, Invepar. Estou errado? Não, é Invepar, né? Que Metrô Rio, né? ISS. Pô, tem muito dinheiro. Neoenergia, Norsul. É ele. Obrigado, estou errado? Não, será convidado. Você sabe que o Congresso Brasileiro da Cultura tem a honra de ter vocês, né? Você concorda? Todos os produtores adorariam também, né? Não, o prazer é nosso estar conhecendo muitas organizações aqui e estar aprendendo bastante com vocês. Não, top, excelente. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Tem uma outra pergunta, não tinha alguma outra pergunta, não? Não temos perguntas? Fechamos? Dani, tá vendo? Mas a verdade, o pessoal que não tinha a questão da pergunta, né? Até uma última pergunta para você. Você, como produtora cultural, você acha que nessa nova construção à ministra, né?
vai se tornar mais fácil para as pessoas que não entendem da lei acessar, entender e poder elas mesmas escreverem a lei, né, e ter oportunidade de ter acesso, sabe, de ter o contato e o retorno, como até aqui no painel anterior do ICMS falou, pô, tinha uma banca lá para poder ajudar, para poder colaborar, tirando dúvidas, né? Porque quando você entra, quando você começa na lei, é só dúvida, dúvida. Se está escrevendo certo, né? Porque às vezes o complicado é que você escreve errado, porque você põe coisas que não deveria, que não poderia, ou que vai te complicar lá na frente, mas ninguém te alertou. E depois você até capta, né? Mas depois o que era uma coisa boa para você se tornou um problema. Você escreveu errado, vai ter que realizar aquilo e ninguém te alertou. Mas só rapidamente, só para fechar com uma última pergunta, né? Então, eu acredito que é um desafio agora, porque a Lei Rouanet ela já é muito polêmica, né? As pessoas têm muito preconceito, até penso porque não sabem quais são as possibilidades dela. Eu acredito que a gente tendo um olhar voltado, priorizado para as políticas públicas culturais, a gente vai ter mais possibilidade de alcance, de acesso, de distribuição de projetos que visam, inclusive, conscientizar a população, conscientizar os artistas, produtores sobre como usar a lei. E eu acredito que, tendo projetos, né, e tendo uma visão para os artistas, para os produtores, a gente vai poder ter mais facilidades aí. Mas ainda acredito que é importante a gente sempre caminhar juntos, né, com o elaborador do projeto, com o administrador do projeto, com o captador de recursos, sempre em conjunto, porque essas pessoas vão ajudar a concretizar um projeto que vai fazer com que você não precisa devolver dinheiro para os cofres públicos, mas que vai fazer você realizar aquele projeto da melhor forma. É isso que eu acredito. Bom, novamente, obrigado ao Daniele, com que fechamos o 2º Congresso Brasileiro da Cultura. Eu vou te falar, fazer cultura no Brasil, realmente, você precisa amar a cultura mesmo, você tem que amar. Porque num país, né, onde a gente teve eleições polarizadas, né, e que complica tudo, aí você tem, depois das eleições polarizadas, antes das eleições, uma pandemia, e que quando você acha que saiu da pandemia, começa a voltar de novo a pandemia, entendeu? E aí depois vem eleições, e aí no meio do caminho, você tem uma Copa do Mundo em dezembro, né, que é incrível, né? É incrível, né? E que não só atrapalhou o país, atrapalhou o planeta, atrapalhou jogadores, nunca tantos jogadores chegaram tão machucados, né? E complicou todo mundo. E aí, no meio de tudo isso, né, não tem data, né? Porque ninguém tinha data, não tem equipamento, mas não tem data, equipamento. Conseguimos chegar, conseguimos entregar. E temos profundo orgulho de toda a nossa equipe, agradeço toda a equipe que colaborou e nos ajudou a chegar, agradeço a CCPC que tem o carinho de compreender e sempre nos ajudar, né? O agradecimento ao nosso patrocinador, IBMR, que apostou nesse projeto desde o início, e agradecer a vocês que fazem cultura, que agradecer a quem investe na cultura. Agora, inclusive, né, vou até levantar porque acho que acabamos mesmo, né? Então, assim, esse é um congresso que é voltado, né, para quem faz cultura, para quem investe na cultura e que vive da cultura, e que possa ser um espaço realmente de fala no Brasil, para que a gente possa, né, unir a cultura para proteger a cultura como identidade de um povo e uma nação, falei isso o tempo todo o tempo, e que possamos desenvolver a cultura como setor econômico, como indústria da cultura de verdade, né? Fortalecer como setor econômico a ser priorizado, né, com uma clara identidade econômica, de forma que a gente amanhã não tenha que ficar se debatendo no Congresso, né, para defender verba. Pelo contrário, amanhã conseguimos juntos criar uma grande bancada da cultura,
E essa bancada da cultura, ao contrário, se não vão mexer, é na gente. E nós vamos defender o Brasil, nós vamos defender a nossa verba, o nosso dinheiro, e nós vamos defender o nosso país. Porque a primeira defesa do país é territorial e é cultura. Porque às vezes você nem precisa, viu, invadir um país para tomá-lo. Basta você tomar a identidade dele, a cultura dele. Vem de graça, vem de mão beijada. Aliás, não precisa nem pagar. Nem paga. É seu. Então, nós já estamos dando os nossos minerais, nós estamos dando as nossas florestas, nossos princípios ativos, damos de graça o que a gente tinha que vender, que é a nossa cultura. Porque a gente não cobra, né? Então o pessoal vem, explora, leva e nada cobramos e nada fazemos. Não, nós precisamos nos fortalecer, desenvolver, nos proteger. Está aí as nossas ancestralidades, falamos tanto disso. Nos protegermos e exportarmos. Parar de só importar outras culturas e exportarmos as nossas. Embarcando tecnologia, embarcando princípios, embarcando tudo que a gente tem de melhor, mas vendendo e vendendo bem. Não é vender caro, mas é vender bem. E aí criar, entendeu? Cadeias de produção. Falamos de cooperativas, falamos de destinos. Esse é o Congresso. Então, esse o momento, o ano que vem faremos maior, melhor, e é a nossa profunda convicção que com vocês juntos, as empresas virão. Se as empresas vierem, novamente, retroalimenta para vocês terem mais contato com elas. E a partir daí se fortalece. E a partir daí cria identidade. E a partir daí mais empresas virão. O pessoal falou para mim, né? Ah, mas é tão difícil trazer as empresas. Eu falei, não, repare, fique tranquilo. Se a gente fizer com todos os produtores culturais, elas virão. Porque é o congresso delas. E elas virão porque elas querem falar, elas querem. Você vê, o Instituto Ecos quis falar. Olha que bacana. As empresas querem falar o que elas estão fazendo. E mais do que isso, se for realmente do setor, vão porque elas vão trocar informação entre elas, vai trocar cartão, também a empregabilidade, até para elas. Investimentos, trazer talentos. A gente fala tanto de trazer talentos, reter talentos lá no Fórum Cultura Mais Diversidade. Cultura é a mesma coisa. Você reter um bom talento na cultura, o quanto é difícil. O quanto é difícil. E quando você acha um talento, o quanto é difícil você continuar com ele no meio do seu projeto. No meio do caminho, perde, tem que achar outro, né? Nossa, aleluia. Sai caçando, né? É para ontem. Olha lá, só fez as cabeças assim. Então, assim, é trocar informação. Aí você fala, é difícil viver de cultura. Cara, tem um monte de cabeça assim, ó, que podia estar pagando aqui, ó. Pô, eu contrato. Gestão de tráfego, nossa. Criativos, nossa. Né? Eu falei, num outro evento, né? Pelo amor de Deus, quem tiver, me manda, por favor, eu preciso desesperadamente. Então, assim, oportunidades estão aí, basta nos unirmos. Então, esse é o Congresso. O ano que vem, seremos maiores, mais fortes, melhores, mais unidos, mas o caminho é esse. Muito, muito, muito obrigado. Agradeço a todos e a todas e a todos. Obrigado a todos que nos ajudaram a fazer. E vamos com tudo. E Feliz Natal a todos, hein? Afinal, esse ano está terminando. Amém, hein?